Lançado em 1974 e dirigido por John Carpenter com o roteiro de Dan O'Bannon, Darkstar é uma paródia de 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas que acabou se tornando tão influente e importante quanto o filme de Kubrick. Feito por um orçamento de praticamente nada, ele mudou os rumos do gênero na sétima arte, incluindo como as viagens no espaço poderiam ser representadas. É um filme que causou um efeito cascata que levaria à criação de O Enigma de Outro Mundo e principalmente Alien, que afetaria diretamente a visão criativa de Star Wars, O Vingador do Futuro e muitos outros. É um dos filmes mais importantes da história do cinema e que tem um Alien assim. Olá pessoal, ficamos felizes que vocês chegaram até aqui. Vocês ficarão interessados em saber que estamos transmitindo para toda a internet e hoje vamos falar sobre um filme espetacular. Infelizmente, o reconhecimento desse filme está ficando cada vez menor, mas vamos mudar isso hoje, ok? Considerando quanto tempo já se passou e o quão único ele é, não podemos garantir que ele será querido por todos, mas eu tenho certeza que vocês entenderão a sua importância. Hoje conheceremos o fascinante Darkstar. John Carpenter é um dos mais influentes nomes da ficção científica, mas muitos esquecem onde a sua carreira realmente começou e onde ele ganhou espaço para mostrar a sua visão que o tornaria tão famoso. Mas não apenas Carpenter, Dan O'Bannon, um dos criadores do Alien, também teve o seu início aqui. Ron Cobb, um dos mais importantes artistas conceituais da ficção científica, voltou ao cinema por causa de Darkstar. É uma obra fascinante não só pelo seu conteúdo, mas também pela sua produção, onde se encontraram e começaram algumas das mais brilhantes carreiras dentro do cinema sci-fi. Não é exagero dizer que esse é um dos filmes que mudou o gênero, um dos mais importantes do cinema e igualmente um dos mais curiosos. Let's have some music in here, Boiler. Sure thing. Darkstar nasceu como projeto de graduação de John Carpenter e Dan O'Bannon, na época estudantes de cinema. Apaixonados por 2001 e todos os conceitos que a obra apresentou, eles decidiram então apostar no gênero no que seria uma paródia do filme de Kubrick, uma subversão. O que eles não imaginavam é que isso não só garantiria os seus diplomas, como também teria um impacto inegável no cinema. Quando falamos de orçamento baixo para um filme, qualquer coisa próximo de 1 milhão é considerado quase de graça. A Bruxa de Blair, considerado por muito tempo como o filme mais barato produzido, teve um orçamento de 60 mil. Darkstar, quando foi feito pela primeira vez, custou alguma coisa entre 5 a 10 mil dólares. Conseguir fazer um filme sobre uma viagem espacial com esse orçamento é praticamente um milagre. Essa é uma das partes mais fascinantes de Darkstar. Se prestarmos atenção, é possível ver como o dinheiro foi usado e como a criatividade supriu a falta de orçamento, desde formas de gelo para serem painéis na nave, até as roupas dos astronautas, feitas com frigideiras, outros utensílios domésticos, brinquedos e bastante fita adesiva. Mas isso não significa que o filme parece barato. Na verdade, ele é visualmente surpreendente para o seu escopo. Muito disso vem da direção de Carpenter, que já mostrava o seu estilo marcante, dos ângulos até as cores. Os jogos de câmera dão a Darkstar um ar de ser muito mais do que um projeto de estudante, feito quase que totalmente de papelão, plástico e sonhos. É um filme que, enquanto tem o seu baixo orçamento aparente, nunca deixa isso afetar o resultado final. Darkstar conta a história da nave que dá nome ao filme, que está em sua viagem pelo cosmos com seus 4 tripulantes, Taube, Pinback, Boiler e o Tenente Dolittle, e também o Comandante Powell, que morreu durante um acidente envolvendo um curto-circuito na nave. A tripulação está em uma missão de 20 anos pelo espaço, encontrando planetas instáveis em sistemas solares que podem ser colonizados no futuro. Quando eles encontram planetas que ameaçam esses sistemas, eles usam uma bomba termoestelar inteligente para varrer o corpo celeste do espaço. O problema é que a Darkstar se tornou um calhambeque espacial depois de tanto tempo vagando pelo espaço na velocidade da luz, e por isso a nave apresenta vários defeitos. Um deles, que acontece ao passar por uma chuva de asteroides, faz com que a comunicação com uma das bombas, a número 20, fique defeituosa, e a bomba se ativa automaticamente, ameaçando destruir a nave e todos os seus tripulantes. You'll kill us all. There's no reason for it. I am programmed to detonate in 9 minutes. Detonation will occur at the programmed time.
Um dos aspectos principais de Dark Star é que, partindo do ponto de vista da sátira, ele muda consideravelmente a visão sobre viagens espaciais que dominavam o cinema até aquele momento. Outrora vistas como algo imaculado e puro, as missões espaciais na telona e na telinha eram feitas por tripulações motivadas, de alta patente, muitas vezes por escolhidos, como em 2001, pessoas altamente importantes e com um grande propósito. A viagem espacial era vista como um grande milagre humano e até mesmo escapista, algo lindo, positivo e elitista. Dark Star transformou a viagem espacial na ideia oposta, sem toda a glória e brilho dos filmes anteriores. Ele é um anti-2001 nesse quesito, e uma das primeiras vezes que a vida espacial foi mostrada a partir do ponto de vista de um trabalhador de colarinho azul. No cinema foi a primeira vez em que o astronauta não foi visto como um grande herói, ou então como parte de um corpo militar, mas sim como parte da classe trabalhadora, com todos os anseios e descaso que isso também traria. Então, ao invés do belíssimo Cosmos de 2001 ou a Enterprise, temos uma nave escura, apertada e que por causa de um acidente também não tem papel higiênico. Storage Area 9 self-destructed last week and destroyed the ship's entire supply of toilet paper. Saía então a imagem da Era de Ouro, do astronauta de mandíbula quadrada e cabelo penteado, e entrava a imagem do homem simples, dos cabelos compridos, das barbas, dos hippies no espaço. E eu sei que na sua cabeça já veio a imagem de várias outras obras que trazem essa visão para as tripulações espaciais. Logo mais vamos chegar lá, mas sim, esses que você pensou, provavelmente foram inspirados, de uma forma ou de outra, em Dark Star. Além da subversão da viagem espacial como algo muito menos glorioso do que nos anos anteriores, Dark Star também trouxe uma discussão muito interessante e que antes não era assim tão proeminente: a melancolia, tristeza e a depressão da solidão espacial. You know, I guess I miss the waves of my board more than anything. Inspirados pelo influente, genial e igualmente esquecido Corrida Silenciosa, principalmente na segunda metade, Carpenter e O'Bannon decidiram focar em como nada acontece por lá, e até como uma missão de explodir planetas inteiros pode se tornar algo vazio e até mesmo nihilista, depois de fazer isso tantas vezes e ainda continuar encontrando o vazio do espaço. What are you gonna name it? What? The new star, what are you gonna name it? Who cares? Don't bother me. Para piorar, enquanto a missão da Dark Star já acontece há 20 anos, a tripulação envelheceu apenas 3, e as mensagens entre eles e a Terra levam 10 anos para chegar de uma ponta a outra, isolando eles completamente da humanidade, tanto em distância quanto na própria percepção do tempo. Uma situação de isolamento, melancolia e saudade que é muito bem representada pela música que foi criada por John Carpenter para o filme, que muitos consideram a Country Roads da ficção científica. The years move faster than the days, there's no warmth in the light. And how I miss those desert skies, your cool touch in the night. Apesar de ser um filme de comédia e que várias vezes caminha pelo absurdo, Dark Star tem um lado sério, que é justamente a sua visão purgatória do espaço, explorando a tristeza de algo que era antes escapista. Apesar de Corrida Silenciosa lidar com isso de certa forma, acredito que Dark Star é o que fez isso melhor, primeiro a realmente trazer essa exploração da solidão espacial, de como isso afeta as relações humanas e até mesmo a nossa sanidade. What's Calvy's first name? My first name. Todos os personagens estão no seu limite, com Pinback cansado do desrespeito dos outros tripulantes por ele, Taub passando todo o seu tempo no domo de observação, desejando ser mais parte do cosmos do que da humanidade, e Dolittle totalmente nihilista e desmotivado, principalmente após ter sido obrigado a assumir a liderança da missão após a morte de Comandante Powell. Doolittle, I do have a malfunction on this readout, but I can't pinpoint it exactly. Don't worry about it. We'll find out what it is when it goes bad. E Boiler, apesar de parecer ser o menos afetado, também demonstra os sinais do isolamento e do tédio ao fazer coisas perigosas para acabar com a monotonia. That's not for target practice. That's for emergencies only. É um filme bobo em sua parte visual, mas que tem uma profundidade filosófica e social verdadeiramente impressionante, ajudando a colocar as viagens espaciais como figuras de linguagem sobre a solidão e relações humanas no cinema. É um filme que explora muito mais a parte psicológica da ficção científica, e eu sei que na sua cabeça já veio a imagem de várias outras obras que trazem essa visão para as viagens espaciais. Logo vamos chegar lá, mas sim, de uma forma ou de outra, elas foram inspiradas por Dark Star. Dark Star também é muito poderoso em explorar a sua
sua mensagem sobre esgotamento físico, mental e de moral. Enquanto aqui ninguém foi pro espaço ainda, esse é um sentimento que todo mundo já teve ou vai acabar tendo em algum momento da vida. Esse sentimento de esgotamento, dissociação, principalmente quando falamos no ambiente do trabalho. Quando, assim como a tripulação do Dark Star, acabamos avoados, acabamos no espaço. Dark Star também é um filme sentimentalmente poderoso, porque nesse quesito, eventualmente ele acaba conversando com todo mundo. E falando em filosofia, satirizando a relação de Dave e HAL 9000, o confronto com a Bomba 20 é literalmente um grande argumento filosófico entre máquina e homem, e que é definitivamente muito mais interessante do que uma simples piada. What concrete evidence do you have that you exist? Well, I think, therefore I am. Dark Star é um filme bem antigo, mas ainda assim eu acho que o seu final é uma boa surpresa para quem ainda não viu. Não é tão difícil encontrá-lo pela internet, então se você não quiser spoiler, pule para esse minuto do vídeo. O conflito da Bomba 20 com a tripulação da Dark Star começa logo após o campo de meteoros danificar partes da nave. Enquanto o computador da nave consegue convencer a Bomba 20 de que ela está cometendo um erro, Please return to the bomb bay while I identify the source of the problem. Oh, all right. But this is the last time. na última tentativa de detonação, a discussão entre as inteligências artificiais já não é mais o suficiente, não só por culpa das máquinas, mas principalmente por causa da monotonia e a deterioração da moral causada pela situação, que fez com que os tripulantes ignorassem procedimentos de segurança. I'm in the emergency airlock. Not now. Well, I'm in the emergency airlock and the hatch... Ao ver que a nave e toda a tripulação está em perigo e desesperada, Doolittle não tem escolha a não ser consultar o comandante Powell, em uma das cenas mais atmosféricas e assombrosas do filme. Mas ele está em animação suspensa, no limite entre a vida e a morte, e seus pensamentos podem ser transmitidos por ondas de rádio, uma cena inspirada diretamente por diferentes histórias de Philip K. Dick. I'm glad you've come to talk with me, Doolittle. It's been so long since anyone has come to talk with me. Em meio à sua confusão de consciência, Powell dá uma das soluções possíveis para Doolittle: conversar cara a cara com a máquina, convencê-la de que ela está errada, o que nos leva para um dos mais divertidos finais de uma aventura espacial. Enquanto Boiler e Pinback brigam, já que Boiler queria resolver tudo no tiro, e Taub está desmaiado depois que foi atingido por um laser por causa da falta de atenção dos outros, Doolittle conversa com a Bomba 20 usando a metodologia da fenomenologia para convencer a bomba de que a percepção dela de suas ordens estava errada, o que acaba fazendo com que a bomba duvide da sua própria existência e da sua própria percepção do universo e de toda a realidade. I must think on this further. Quando Doolittle tenta voltar para a nave através da câmara de descompressão de emergência, onde Taub estava e ninguém sabia, o astronauta que estava dentro é sugado para fora do Dark Star, no que talvez seja a cena que mais me fez rir em um filme de ficção científica até hoje. Thank you for observing all safety precautions. É quando Doolittle vai ao resgate de Taub que o problema realmente começa. A conversa filosófica com a Bomba 20 faz com que ela mude toda a sua percepção do universo e tenha até mesmo um despertar espiritual. In the beginning there was darkness, and the darkness was without form and void. And in addition to the darkness there was also me. E aí, Hey, Mom? Let there be light. em seus momentos finais, vagando pelo espaço, Doolittle começa a ser puxado pela força gravitacional do planeta mais próximo, e Taub é puxado pela gravidade dos asteroides Fênix, um fenômeno com o qual ele sempre foi fascinado, o que leva ele ao seu maior desejo, se unir de vez com os corpos celestes e vagar para sempre pelo espaço. Resta a Doolittle achar um jeito de não ser queimado ao fazer a entrada na atmosfera, e como ele disse anteriormente no filme, tudo o que ele queria era voltar para a Terra e ter a sua prancha de surf para escapar do vazio do espaço. Hey, Talby, I've got a piece of debris. I think I've figured out a way. E isso faz ele ter uma ideia. Benson, Arizona, the warm wind through your hair. My body flies the galaxies, my heart loves. Taub realmente se uniu aos asteroides? Será que Doolittle conseguiu surfar a atmosfera ou ele foi obliterado durante a entrada? Não importa, não é esse o ponto. Acabamos de testemunhar mais uma odisseia espacial que ajudou a mudar o cinema.
Dark Star mostra todo o talento inicial de Carpenter, todo o poder da sua direção que seria explorado no futuro. É um filme visualmente fascinante, que sabe usar o orçamento minúsculo no que importa, e por isso é impactante. Ele é bastante filosófico e muito mais profundo do que ele realmente deveria ser. E como estamos falando de um filme dos anos 70, é claro que ele tem um certo comentário político, com a missão da Dark Star sendo uma referência à Guerra do Vietnã, com jovens enviados para uma missão praticamente suicida, onde quem os enviou não está realmente se importando com a sua segurança. Como falei, a mudança que ele trouxe para a visão das viagens espaciais, extrapolando o que tinha sido apresentado por Corrida Silenciosa, inspiraria muitos outros filmes. Sunshine, O Alerta Solar, O Enigma do Horizonte, e até mesmo um pouco de Interestelar devem a Dark Star. A viagem espacial como conhecemos hoje tem suas raízes, tanto em 2001 quanto no filme de Carpenter. Até o recente Ad Astra, um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, apesar de levemente incompreendido, deve bastante à aventura da tripulação de 74. Tanto o belíssimo uso de cores, os temas filosóficos sobre a natureza humana diante do isolamento e vazio do espaço, até mesmo o final, são elementos inspirados diretamente por Dark Star. Esse estilo de cores também seria uma inspiração muito forte para um jovem Panos Cosmatos, que recentemente vem mantendo a atmosfera psicodélica dos anos 70 em seus muitos filmes e também participações em outros projetos. Sem contar que ao explorar a relação entre pessoas em um ambiente isolado e os perigos do espaço, Carpenter estava criando a base para o seu O Enigma de Outro Mundo, que é visualmente e tematicamente muito semelhante ao seu primeiro filme. Nunca existiria O Enigma de Outro Mundo sem Dark Star, e consequentemente não existiria todo o efeito que o filme de 82 trouxe para o cinema. Dark Star foi inicialmente lançado em 1973 como projeto de estudante para a graduação de Carpenter e O'Bannon, que conseguiu encontrar uma produtora para dar mais verba para o filme e aumentar as cenas. E uma das principais cenas acrescentadas foi a do infame alienígena Bola do Kiko, que eventualmente acabaria se tornando uma das principais inspirações para Alien, o Oitavo Passageiro. Uma das ligações mais diretas de Dark Star com outra obra é Alien, o Oitavo Passageiro. A cena da briga de Pinback contra o Alien do filme é trash, mas era a intenção, era para ser um segmento de comédia. Essa sequência foi gravada após o filme ganhar mais dinheiro para um relançamento. Foi a maior parte do orçamento estimado de 60 mil que é atrelado ao filme. É por isso que ele não tem a participação de nenhum outro personagem, apenas Pinback. E enquanto a ideia é ser boba e engraçada, ela tem momentos genuinamente assustadores e agoniantes, como o elevador quase esmagando o personagem de O'Bannon enquanto ele se pendura em um duto. E claro, temos a trilha de Carpenter que deixa tudo ainda mais tenso. Mas o que O'Bannon notou é que o público não achou esse segmento tão engraçado. E, segundo a lenda, ele afirmou que, como não conseguia fazer as pessoas rirem, faria elas terem medo. O que foi a gênese para o seu roteiro de Star Beast, que eventualmente se tornaria Alien, o Oitavo Passageiro, com a ajuda de Ronald Shusett. Os mesmos elementos estão ali: a tripulação de trabalhadores, o isolamento do espaço, a visão mais suja do futuro e um alienígena. É como se o filme de Carpenter e O'Bannon fosse o protótipo da história do xenomorfo. Sem Dark Star, não teríamos a obra de Ridley Scott, e novamente, não teríamos todo o efeito que Alien causou no cinema. Muitos nomes importantes da indústria começariam naquele filme de 74, Carpenter sendo o mais óbvio, e O'Bannon, que seguiria não só com o Alien, mas também ajudando na identidade visual de Star Wars, principalmente nas telas dos computadores. Ele seria contratado para uma adaptação de Lembramos para Você a Preço de Atacado, de Philip K. Dick, que inicialmente não deu certo, mas acabou virando o Vingador do Futuro, hoje considerado um grande clássico de Paul Verhoeven. O'Bannon ajudaria até mesmo a mudar a figura do zumbi na cultura pop com o seu A Volta dos Mortos-Vivos. E não é só ele. Ron Cobb, que já tinha largado o cinema e era um cartunista no início da década de 70, voltaria a Hollywood para fazer as artes conceituais da Dark Star e de outros momentos do filme, oficialmente retornando para o cinema para depois criar conceitos para Star Wars, Conan o Bárbaro, Alien e a sua sequência, e desenhar nada menos do que o DeLorean de Volta para o Futuro. Aliás, tem até uma referência a Dark Star em Aliens: O Resgate. O
designer de modelos para efeitos práticos Greg Jean trabalhou junto com O'Bannon em Dark Star. Ali ele começaria a desenvolver as suas técnicas, o que levaria ele a liderar a criação da nave-mãe de contatos imediatos de terceiro grau, uma das mais icônicas do cinema, além de trabalhar com as miniaturas para diferentes filmes de Star Trek, as aventuras de Buckaroo Banzai e até fazer a arte para grandes blockbusters recentes, como Interestelar e Avatar. Todas essas obras existiriam sem Dark Star? Talvez, mas tivemos aqui um ponto de encontro de algumas das maiores mentes do gênero, a criação de conceitos que ganharam muito mais força no futuro e são proeminentes até hoje, a exploração mais profunda de ideias que anteriormente tinham sido apresentadas de forma menos enfática. Acredito que muitos dos filmes que foram direta e indiretamente influenciados por Dark Star ainda existiriam, mas com certeza seriam diferentes de como os conhecemos hoje. Podemos ter a certeza de que a ficção científica seria totalmente diferente sem o projeto de estudantes que acabou se tornando um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Dark Star é a antítese de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de seus temas e seu visual, até como ambos imaginaram as viagens espaciais, mas também em como ambos são valorizados, tido como um dos filmes mais importantes da ficção científica, outro muitas vezes esquecido como uma trecheira. Mas eu acredito sim que o cinema sci-fi seria completamente diferente sem esses dois filmes. Duas obras praticamente em lados opostos de um mesmo espectro, mas igualmente importantes em sua influência para a arte. E tudo que eu quero com esse vídeo é primeiro documentar a importância de Dark Star e realçar o quanto ele ajudou a gente a chegar no que temos hoje para a ficção científica, mas principalmente mostrar o quanto o esforço de alguns estudantes com pouco dinheiro e muita criatividade acabou ajudando a mudar a história da arte, o que para mim é uma grande motivação e eu também espero que seja para vocês. Motivação para correr atrás dos seus projetos, dos seus sonhos. Quem sabe você também não acaba mudando o mundo. E muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Continue por aqui para continuar explorando muitas outras galáxias. Um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, e a gente se vê no próximo vídeo.